Senhor Jesus, nós louvamos a Deus, irmãos, por podermos estar aqui nesse quinto dia deste trabalho. Deus tem falado conosco, Deus tem renovado vidas, e eu sei que nesta noite Ele já tem falado conosco através dos louvores que foram aqui entoados. Mas Ele tem mais uma parte, uma porção da sua palavra a falar conosco. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, nos Salmos de número 136. Salmos de número 136. Irmãos, nós lemos esse salmo esses 5 dias, mas eu vou ler somente a parte A de todos os versículos. Vou ler A e B do versículo 1 e do versículo 26, e depois nós vamos ler só a primeira parte de todos os versículos. Diz-nos assim o texto, Salmos de número 136. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor, Deus dos deuses, louvai ao Senhor dos senhores, aquele que só faz maravilhas, aquele que com entendimento fez os céus, aquele que estendeu a terra, aquele que fez os grandes luminares, o sol para governar de dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite, que feriu o Egito nos seus primogênitos e tirou Israel do meio deles, com mão forte e com braço estendido, aquele que dividiu o mar vermelho em 2 partes e fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade é para sempre, mas derribou a Faraó com o seu exército no mar vermelho, aquele que guiou o seu povo pelo deserto, aquele que feriu os grandes reis e deu nome aos reis famosos, Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bassã, e deu a terra deles em herança, sim, em herança de Israel, que se lembrou da nossa humilhação e nos remiu dos nossos inimigos, que dá mantimento a toda a carne. Louvai ao Deus dos céus. Repita comigo, por favor. Porque a sua benignidade é para sempre. Podei-vos assentar em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto conhecido, diante de um dos cânticos de Israel. Sim, o livro dos Salmos não é como os demais 65 livros da Bíblia, aonde se dividem em capítulos e versículos. Nós estamos diante de uma coletânea de cânticos de Israel. A exemplo disso, 150 belos cânticos, aonde a nação israelita, o povo hebreu, de tempos em tempos, eles pegavam esses salmos e eles salmodiavam o nome do Senhor, e eles entoavam adoração ao Deus Jeová, e eles tomavam desses cânticos para enaltecer aquele que é vivo, aquele que reina, aquele que pode, aquele que faz, aquele que transforma, e aquele que está aqui nesta noite de sexta-feira, bradando no meu coração e no seu coração e dizendo assim: eu vim receber a tua adoração, eu vim receber o teu louvor, eu vim receber o teu glória a Deus, eu vim receber o teu aleluia. Perceba que esse salmista estava escrevendo mais um dos salmos. Acredita-se que de 150 salmos, Davi escrevera 73, ou seja, aproximadamente a metade dos salmos foram escritos. Mas esse salmo, em exemplo, é um salmo anônimo. Não chegaram os autores da Bíblia Sagrada em um comum acordo a dizer que fora Davi que o escrevera. Mas me chama a atenção porque no Salmo 136, o salmista, ele vai entoar um cântico à nação de Israel. E ele vai dizer àquele povo, relembrar aquele povo de tudo quanto Deus havia feito, de tudo quanto Deus havia falado, de tudo quanto Deus havia operado. Mas me chama a atenção porque a Bíblia Sagrada não é mais um livro, queridos irmãos. Ela é a palavra de Deus se revelando ao seu povo. A Bíblia Sagrada não é mais uma caderneta que nós carregamos. Ela é a vontade de Deus sendo manifesta aos nossos corações. E o salmista tem uma preocupação em dar exemplo desde o início, desde a criação. Ele vai falar sobre o louvor do Deus que criou todas as coisas. E ele encerra o versículo de número 26, dizendo assim: louvai ao Deus dos céus.
Por 26 vezes consecutivas, irmã Jaqueline, ele vai escrever esse salmo e na última parte ele vai dizer: porque a sua benignidade, ela dura para sempre. Uma outra tradução vai dizer: porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. O termo usado aqui no hebraico é besed, ou seja, um substantivo masculino que vai falar sobre a bondade, uma das características de Deus. Algo que está no caráter do Deus que nós servimos. Deus não é bom porque Ele olhou para nós e Ele se tornou bom por causa dos homens. Deus não é bom porque Ele fez os anjos para o louvarem no céu e Ele se tornou bom por causa dos anjos. Ele é bom porque desde a criação, desde antes de todas as coisas, isso já estava no caráter de Deus. Ele não veio aqui nessa noite, ou não está nesse culto nessa noite, preocupado se nós cantamos afinados ou bonitos, ou vestimos a nossa melhor roupa. Se nós viéssemos mal vestidos, Ele continuaria sendo bom. Se nós estivéssemos mal, pode ser que você chegou nesse culto inquieto, preocupado, ansioso por alguma coisa, mas isso não muda a bondade de Deus, isso não muda o caráter de Deus, isso não muda a forma com que Deus Ele opera no meio da sua igreja. Por isso eu não sei você, mas desde que eu cheguei nesse lugar nessa noite, eu estou aqui para louvar o santo nome do Senhor. Perceba que Davi vai começar esse salmo escrevendo sobre o louvor, ou seja, existe uma diferença entre o louvor e a adoração. Ele começa enaltecendo ou dizendo assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, ou seja, ele estava louvando por causa daquilo que Deus faz. Ele continua dizendo: porque a sua benignidade é para sempre. Por mais 2 versículos ele vai dizer: louvai o Deus dos deuses. Mas quando chega no versículo de número 4, ele muda o caráter do salmo, e ele vai dizer assim: aquele que só faz maravilhas. Perceba que Davi, ou melhor que o salmista, ele começou entoando ao Senhor um cântico, louvando a Deus por causa daquilo que ele fazia, mas agora ele começou a olhar para a grandeza de Deus e mudou a qualidade daquilo que ele estava fazendo. E no seu coração, permita comigo nessa noite pensar, ele diz assim: eu não posso louvar a Deus só pelo que ele faz, eu não posso louvar a Deus só pela casa, eu não posso louvar a Deus só pelo carro, eu não posso louvar a Deus só porque ele abriu porta de emprego. Eu quero adorá-lo, eu quero falar das grandezas do que Ele é. Jesus está aqui nessa noite, nesse 5º dia deste trabalho, dizendo para você: meu filho, as irmãs acabaram de cantar ali, continua me adorando porque eu sou o Deus da tua vida, continua me adorando porque eu sou o teu Salvador, continua me adorando porque eu sou todo-poderoso, continua me adorando porque eu estou assentado no meu trono de glória, continua me adorando porque eu sou na tua vida. Nós não precisamos, irmãos, estar aqui como muitas pessoas estão servindo a Deus, somente pelo que Ele pode fazer, porque Deus é muito mais do que isso. Ele é o Todo-Poderoso. Permita, olha aqui que Davi vai dizer, o salmista vai dizer: aquele que com entendimento Ele fez os céus. Entendimento aqui, irmãos, é o mesmo sentido de razão. Deus não é o Deus que estão servindo aí fora, que eles não sabem o que Ele faz. O Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso que com entendimento, ou seja, houve planejamento para que Ele fizesse as coisas. Houve planejamento para que Deus executasse as coisas neste mundo. Perceba que o salmista vai dizer assim, ó: porque Ele é aquele que fez o sol para governar de dia, ou seja, Ele planejou. Ele planejou para que, dentro de um período de aproximadamente 12 horas, o sol governasse. Mas quando o sol fosse embora, Ele deixou a lua para que ela também governasse a noite. Sabe o que simboliza isso? Vamos conjecturar o texto. Deus, irmãos, Ele é o Deus do dia da claridade, o dia da porta aberta, o dia do milagre, o dia da bonança. Mas Ele também é o Deus da escuridão, da noite escura, do dia onde as portas se fecham, do dia onde a gente abre a porta do armário, tem só arroz e feijão. Mas sabe o que eu faço me entender através deste texto? Que nós não podemos parar de louvar o nome do Senhor, porque tem muito crente nessa última hora da igreja, era para a igreja estar lotada nessa sexta-feira. Sabe por quê, irmãos? Porque na verdade não somos só nós que temos que agradecer o nome do Senhor. Quantas pessoas morreram nessa pandemia? Quantas pessoas ainda estão hospitalizadas nessa pandemia?
Hoje à tarde eu falei com o pastor Ezequias, nós oramos muito por ele, e ele falou assim: Robert, como que o senhor está, pastor? Ele falou assim: eu sobrevivi, mas eu não vou dizer para você que eu estou tão bem assim, porque minhas pernas têm um formigamento que não param mais, eu já não tenho mais aquela destreza. E quantas pessoas aqui, irmãos, passaram por esse momento de dificuldade, que chegaram lá no hospital, São Vicente de Cássia, e ele diz assim: você testou positivo para Covid-19, mas nós estamos todos aqui de pé na presença do Senhor. Jesus nos guardou, Jesus nos protegeu, Jesus nos deu graça para nós estarmos na sua presença. Eu fico pensando nesse texto e olhando para o salmista, e ele vai dizer algo que me chama a atenção. Porque na continuidade do texto ele vai falar a respeito do Deus da criação. No versículo 10 ele diz assim: o que feriu o Egito os seus primogênitos. Ou seja, Deus, por causa do cuidado para com o povo de Israel, ele feriu uma nação. Ele ceifou todos os primogênitos da terra. Irmãos, e quando nós falamos todos os primogênitos, são todos mesmo. A Bíblia vai dizer assim lá no livro do Êxodo, que o anjo do Senhor, não era anjo da morte não, irmãos. Ele passou na terra do Egito, e ele feriu todos os primogênitos da terra, e aqueles que não tinham espargido nos umbrais da porta o sangue do animal, do cordeiro imaculado, todos naquela noite morreram. Eu fico pensando, presbítero Zazinho, como amanheceu o Egito naquela manhã, depois daquela meia-noite. Quantos velórios foram realizados? Não existia funerária, mas já existia no Egito a preparação de vários corpos, e um dos corpos que foi preparado fora o do filho de Faraó. E eu fico pensando, agora quantas mães, quantos pais de família olhando para os seus rebanhos, e o cordeiro morreu. O outro animal morreu, quantas percas, e aí nós olhamos para isso e falamos: Robert, por que disso? Porque Deus estava cuidando do seu povo. Para o mundo, isso que está acontecendo, os muitos velórios que nós vimos por causa desta enfermidade, na verdade, foram só momentos de pranto que eles não estão entendendo, mas eu continuo acreditando que Deus continua cuidando da promessa que Ele fez para a igreja. Quando ouvires de pestes e de enfermidades, tudo isso aponta para a vinda do Senhor Jesus. Isso indica, muito em breve Jesus vai buscar a sua igreja, muito em breve Jesus vai te levar para as mansões celestiais, muito em breve nós não vamos estar aqui, Paulinho, para ter mais choro, mais pranto, nós não vamos mais fazer culto fúnebre, nós vamos estar com o Senhor Jesus eternamente. Sabe o que vai acontecer naquele lugar, irmãos? Nós não vamos ter mais o sol para governar de dia e a lua para governar à noite, porque o escritor de Apocalipse, ele disse, porque naquela cidade o próprio Cordeiro a alumiará. Ou seja, o próprio Jesus, ele vai trazer claridade aos homens, ele vai trazer clareza ao coração dos homens, e nós vamos desfrutar da eternidade com Jesus. Irmãos, nós vamos para o céu. Se eu fosse dar um tema a essa mensagem, eu daria o seguinte tema: trazer à memória a essência da gratidão. Porque muitas pessoas, irmão, falam assim: irmão, que vive de passado é museu, mas não é só museu. Sábado nós estávamos indo, ou melhor, sexta-feira, nós estávamos saindo para poder atender uma agenda. E no meio do caminho, o Rosemil estava dirigindo, que alguém falou: Robert é doido. Eu comecei a cantar uns corinhos e chorar. E eu chorava, irmãos, e lembrava de muitas coisas que eu vi na minha infância, mas coisas boas. Eu me lembro de eu, meu pai, as minhas irmãs, irmos para a igreja debaixo de uma chuva dessa às vezes, e meu pai não tinha carro, naquele barrão, e aquela terra vermelha, às vezes a gente tinha que andar mais depressa para chegar na igreja. Mas nós chegávamos na igreja, cultuávamos a Jesus, Jesus renovava, Jesus batizava no Espírito Santo, Jesus curava, Jesus fazia grandes coisas. Eu me lembro de noites de vigílias, onde nós nos assentávamos em volta de uma fogueira, e quando nós estávamos orando em uma dessas situações, eu não me esqueço disso, a minha avó estava internada, e o médico falou assim: pode ser que ela não sobreviva, porque ela teve uma embolia pulmonar na hora da cirurgia.
Mas eu me lembro que nós estávamos em volta de uma fogueira e nós clamávamos: Jesus, o Senhor tem todo o poder para curar. Quando foi no outro dia, o médico falou: ela vai sair da UTI amanhã, porque eu não sei o que aconteceu, mas alguma coisa foi modificada. Robert, o que é isso? É nós relembrarmos, irmão. Relembra aí no começo da sua fé, o dia que você aceitou Jesus. Robert, mas faz 20 anos. Mas é isso, irmãos, é a esperança, é relembrar que move o nosso coração. Por isso que Jesus, ele disse assim, ó: fazei isso em memória de mim. Ou seja, relembrem aquilo que eu fiz por vocês. Nós precisamos trazer, porque eu entoava ao Senhor cânticos, eu louvava, eu chorava, e eu não entendia era nada, e Jesus falava no meu coração. E quando foi sábado à tarde, o irmão chegou perto de mim, e eu me lembro que um dos últimos hinos que eu cantei, e ele falou assim: Robert, na verdade você ia pregar só domingo, mas nós vamos num culto assim, 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 tem como você trazer uma palavra lá? Eu falei: tem. E eu me lembro que um dos últimos hinos que eu cantei foi aquele hino que fala assim, ó: de todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm e querem. E aí, quando nós chegamos no culto, eu falei: Jesus, eu quero falar aquilo que o Senhor me deu no caminho. E o jovem que estava lá teve uma oportunidade antes de mim, e ele falou assim: irmãos, eu quero enaltecer o nome do Senhor com esse louvor. Quando ele soltou o playback, eu falei: é o hino, é Jesus confirmando, é Jesus trazendo a lembrança, é Jesus trazendo a memória. Irmãos, nós não estamos aqui simplesmente por uma obra do acaso. Jesus começou uma obra na minha vida, há 20 e poucos anos atrás, na vida de alguns há 5, há 6, de outros mais de 50 anos, mas dentro do nosso coração existe uma mesma esperança e um mesmo sentimento, que nós vamos morar nas mansões celestiais, que o nosso Deus, ele curava no passado e ele ainda cura, que ele batizava no Espírito Santo e ele ainda batiza, que ele trazia providência em momento oportuno e que ele ainda traz nesta noite. Jesus está falando com você. O que você precisa da parte de Deus? O que você precisa? 2021 ainda não encerrou, querido irmão. Robert, como assim? Jeremias vai escrever Lamentações, e no versículo de número 21 ele vai falar sobre isso. Ele vai falar assim: Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E depois, posteriormente, ele vai dizer assim: porque, Senhor, muitas são as tuas misericórdias, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Robert, por quê? Porque a misericórdia de Deus, irmãos, é Deus não nos dando aquilo que nós merecemos. Em outra hora, nós éramos dignos de perdição, nós não éramos dignos do céu, nós éramos dignos de ser deixados de lado, mas Jesus olhou com um olhar de compaixão e misericórdia para conosco e diz assim: ao invés disso tudo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou te trazer para a minha maravilhosa luz, e eu vou te dar salvação, e eu vou te dar amor, e eu vou te dar transformação, e eu vou mudar o seu modo de ser, o seu modo de pensar. Ao invés de o mundo olhar para você e o inimigo destruir a tua vida, eu quero te fazer filho meu. Essa é a misericórdia de Deus para com as nossas vidas. É Deus olhando e falando assim: você pecou hoje, mas amanhã é um novo dia, e as misericórdias do Senhor, elas são novas a cada manhã. Elas vão se renovar sobre a tua vida, elas vão se renovar sobre o teu ministério, elas vão se renovar sobre a tua família, porque Deus, ele é o mesmo, irmãos. A palavra de Deus é a mesma. De vez em quando a gente ouve alguém dando uma escapulida, né? A palavra de Deus se renova a cada manhã. Isso não é verdade, irmãos. A palavra de Deus, ela é a mesma, desde o princípio. Deus, ele é imutável. Ele sempre foi o Todo-Poderoso e sempre vai ser. Melhor dizendo, diz Isaías: porque antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, porque agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode escapar das mãos de Deus. Por isso nós precisamos trazer a memória, porque trazer a memória, relembrar, irmãos, é a essência da gratidão. Já percebeu que algumas tardes, sábado à tarde, melhor dizendo, ou domingo depois do almoço, a gente senta às vezes em família,
ou em grupos de irmãos, e a gente começa a contar aquelas histórias e falar assim: lembra o que aconteceu há 10 anos atrás? Nós estávamos numa manhã missionária e alguém fez o apelo. Lembra que o fulano de tal foi lá na frente e o pastor orou por ele? Hoje ele é pastor da igreja. Aí alguém fala assim: eu me lembro também numa tarde que nós estávamos reunidas com as irmãs. E nós fomos numa tarde ensolarada fazer uma oração. Quando nós chegamos lá e dobramos o nosso joelho e começamos a orar, Jesus batizou a fulana de tal com o Espírito Santo. A outra levantou no final da reunião de oração e entregou uma profecia. Robert, isso é passado. Não, isso, irmãos, é nós relembrarmos das maravilhas que Deus faz na nossa vida. Foi isso que disse aqui o salmista: aquele que é o Deus dos deuses, aquele que faz maravilhas, aquele que estendeu a terra, aquele que fez os grandes luminares. Mas ele continua dizendo no verso 10 ou no verso 11, dizendo assim: e tirou Israel do meio deles quem? Do Egito. E quando eu estava meditando nessa palavra nessa tarde, Jesus, ele falou muito no meu coração sobre esse texto. Escuta bem o que eu vou dizer aqui, irmãos. Deus, ele é o Deus desta igreja. Deus, ele é o Deus deste povo. Deus é o Deus que transporta o seu povo e leva o seu povo para onde Ele quer. Deus é o Deus que fez com que o povo fosse sim tirado de uma terra aonde eles pensavam estar em bonança, mas eles foram levados para uma terra inóspita, uma terra sem capacidade de vida. E isso parece loucura. Robert, loucura por quê? Porque o povo saiu da terra do Egito, um país muito avançado, e foi para o deserto, irmãos. Porque o primeiro estágio do povo de Israel não foi Canaã. O primeiro estágio da nação israelita foi deserto. E no deserto, irmã Sara, nada cresce. No deserto o dia é escaldante e a noite é muito fria. No deserto, as provações e as lutas a serem enfrentadas é do próprio homem com Deus. No deserto, se fosse o mineiro dizendo, ia dizer assim: o filho chora e a mãe não vê. O deserto é onde nós nos colocamos na beirada da cama e a gente chora e a gente geme e não tem pastor, não tem dirigente de círculo de oração, não tem diácono da igreja, não tem ninguém que pode fazer nada se não for Deus. Só que Deus me trouxe aqui para lembrar você que Ele também é o Deus do deserto. Ele é o Deus que fala no deserto. Ele é o Deus que se manifesta no deserto. Ele é o Deus que providencia no deserto. Ele é o Deus que traz cobertura no deserto no dia do sol escaldante. E é o Deus que traz claridade na coluna de fogo na frente para poder guiar o seu povo e guiar aqueles que são seus. Xerimicante, orabadagassuriminácia. Jesus te trouxe aqui para dizer para você, talvez você não está entendendo essa aprovação. Robert, é culto de gratidão, mas nós temos que agradecer até pelo deserto, porque se a nação de Israel não passa por 40 anos naquele ambiente, eles nunca entrariam em Canaã. É difícil, irmão, agradecer deserto. É difícil agradecer quando está sendo perseguido, porque a gente sabe, irmão. Estou falando de perseguição, não estou falando de choramingo de crente, não. Falando de perseguição séria. Moisés matou um egípcio. E eles então o perseguiram. Sabe o que ele precisou fazer? Ele precisou sair daquele lugar e precisou correr, fugir para o deserto. E foi naquele ambiente inóspito, que Deus se manifestou àquele homem, que Deus falou ao coração daquele homem. Deus agora estava ali, Moisés estava em uma caminhada rumo ao deserto, e quando ele se deparou com uma galhada seca, irmãos, escuta aqui uma coisa: sarça em deserto é algo muito comum, porque foi isso que Moisés viu. Mas só que ele olhava para a sarça, ela pegou fogo, e isso também era comum. Só que ele espantou porque ele olhou para a sarça e alguns minutos se passaram, e o texto vai dizer assim que ela queimava, mas ela não se consumia. Ou seja, o fogo que caiu naquele ambiente onde não tinha vida, era um fogo que estava queimando de forma contínua. Moisés foi se aproximando, e quando ele se aproximou daquela sarça, Deus falou assim: Moisés, tira a sandália do teu pé, porque a terra que tu pisas é uma terra santa.
Irmão, Deus fala no deserto. Deus te trouxe aqui para lembrar você. Talvez 2021 foi um ano de perdas, um ano de choro, um ano de lágrima. Nós tivemos pessoas da nossa igreja que perdeu a esposa. Nós tivemos pessoas aqui nessa igreja que crianças perderam a sua mãe, o convívio com a mãe. Só que Deus não desamparou nenhum destes e não desamparou a sua igreja, e Ele não vai nos desamparar. Só que pior do que isso, Faraó também perseguiu o povo no deserto. Mas Deus é quem trabalha, é quem age, é quem intervém, é quem muda a situação. E Deus se manifestou e fez com que aqueles que estavam o perseguindo, eles fossem então mortos lá dentro daquele mar. Nunca mais se ouviu daquele povo. Mas no deserto também, irmãos, e no momento de adversidade, a nação de Israel continuou caminhando, e continuou crescendo, e continuou prosperando, e continuou vivendo os milagres de Deus, e continuou desfrutando da graça e da misericórdia de Deus, a ponto do salmista relembrar dessas coisas, e ele disse assim, com a mão forte, com o braço estendido, aquele que dividiu o mar vermelho, e fez passar a Israel pelo meio dele, aquele que guiou o seu povo pelo deserto, aquele que feriu grandes reis, e aquele que deu a morte a reis famosos. Ele vai até o versículo de número 24, falando assim, nós temos que louvar o Deus dos céus, nós temos que ser grato a esse Deus, porque Ele é o Deus que não nos desamparou no deserto. Ele é o Deus que não nos abandonou no deserto. Ele é o Deus que não deixou a mão dele se retrair no deserto. Irmãos, nós estamos há quase 2 anos nessa pandemia, e nós temos motivo suficiente. Eu tenho motivo porque num dia eu chorei na porta do hospital São José, porque o meu pai estava internado há 11 dias com a máscara facial, 6 horas por dia ele estava ficando com ela, mas semana passada eu estava junto dele andando a cavalo, porque Jesus o preservou, o deserto passou, e eu sou grato a Jesus por tudo quanto Ele tem feito. Eu me lembro que eu era criança, nós cantávamos um hino assim, como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênção sem medidas, vem provar teu amor sem fim. Nenhum milhão de anjos pode expressar minha gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. E nós temos que enaltecer esse Deus, nós temos que louvar o teu santo nome, irmãos, porque Ele nos preservou, Ele nos guardou, Ele nos sustentou, e Ele vai continuar guardando a sua igreja. Os dias foram de lágrimas, podem ter sido de choro para muitos de nós, mas nós não nos preocupamos com isso, nós não abandonamos o barco, nós não falamos que ia deixar de ser crente por causa destas coisas. Nós estamos aqui juntos para enaltecer aquele que vive, para louvar o nome daquele que é poderoso, para bendizer o Senhor por todas as grandes coisas que Ele tem feito por nós. O versículo 25 e 26, ele vai dizer assim, que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que dá mantimento, irmãos, a toda a carne. Isso aqui é maravilhoso, né? Deus, Ele não fez um plano de criar o mundo e simplesmente fez. Ele fez e proveu alimento para toda a carne. Ele fez a terra e fez com que a terra ela fosse molhada pelas águas. Ele fez a terra e fez a terra para que ela sustentasse
as árvores. Ele fez as árvores e produziu nela frutos para que os animais e os homens pudessem se alimentar dela. E cumprindo-se essa palavra aí dizendo, porque Ele dá mantimento a toda a carne. Jesus está aqui nessa noite falando assim, filho, continua crendo porque sou eu que cuido de você. Continua acreditando porque sou eu que provenho na tua vida. Mas melhor do que isso, disse Jesus, não se preocupe com o que vocês hão de vestir, não se preocupe com as muitas coisas desta vida, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, porque todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Já olharam para os lírios dos céus? Eles não cozeram, eles não fizeram vestimenta alguma, mas nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como eles. Já viram os passarinhos dos céus? Eles também nunca semearam, mas nunca lhes faltou aquele alimento diário que eles precisam. Jesus está falando comigo e está falando com você. Eu vou prover tudo que você precisa. Eu vou intervir em tudo que você tem me pedido. Eu vou abrir as portas que você tem tanto me clamado. Mas para isso você precisa continuar sendo grato a Jesus. E ele diz assim, louvai ao Deus dos céus. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. E nós já estamos encerrando. O nosso Deus, Ele não precisa de altar de madeira. O nosso Deus não precisa das mãos humanas para poder locomovê-lo. O nosso Deus, escuta isso aqui, Ele não precisa de carro para carregar Ele dentro da cidade e passear com Ele. De vez em quando a gente fica irritado com isso, né? Porque passa um carro barulhento, principalmente na hora do culto. Mas nós vamos mudar a nossa condição, irmãos. Nós vamos parar de nos preocupar com isso. E vamos nos alegrar e vamos dizer assim, nós temos um Deus que não precisa de nada disso. Nós temos um Deus que não precisa de escultor. Nós temos um Deus que não precisa de uma roda. Nós temos um Deus que não precisa, que acende nada perto dele. Porque Ele próprio é clareza, é iluminação para os homens. Sabe quem é esse Deus? A irmã Lauriette cantou e disse assim, ó, esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Ela disse que Ele faz o que Ele quer e várias coisas que nós sabemos. E Ele está aqui nessa noite. Ele é o Deus desta igreja. Coloque-se de pé, por favor. Nós vamos fazer a Deus uma oração. Ele é o Deus da tua família. Ele é o Deus do teu ministério, é o Deus da tua chamada. Fica tranquilo, irmãos, nós não precisamos ficar inquietos com essas coisas, não. Tem o tempo de Deus para todas as coisas e Jesus é que continua cuidando de cada um de nós. Tentaram parar o Moisés, Jesus foi lá e fez o que precisava fazer. E Ele está aqui nessa noite também. Ele é o Deus dos céus. Ele está sentado em um trono, irmãos, aonde um dia a mulher de Zebedeu se atreveu a pedir que os seus filhos assentassem uma à sua direita, outra à sua esquerda. Mas lá do seu trono, nós sabemos que fluem as muitas bênçãos do Senhor. E isso está escrito lá no Salmo de número 46. Que existe um trono de Deus aonde fluem as águas, os rios do Altíssimo, aonde vem providência para a nossa vida, aonde vem milagre para a nossa vida, aonde vem providência, salvação, mudança. Ele está aqui nesta noite dizendo, filho, seja grato porque eu sou o Deus da tua vida, seja grato porque eu sou o Deus da tua casa, seja grato porque eu te abençoei. Irmãos, eu falei isso aqui na quarta-feira. Não vamos ser gratos só na hora da gente cantar os hinos, não, irmãos. É bonito, né? Mais grato a ti, mais grato a ti. Aí na hora que o pastor vai falar das ofertas, o irmão fala, ixi, lá vem um pastor falar de dinheiro de novo. Aí o pastor convoca para a oração, a gente fala, ih, vou deixar para as irmãs. Vamos fazer um evangelismo? Isso é coisa de jovem. Não, irmãos, vamos todos abraçar essa causa, continuar batalhando pela obra do Senhor, sendo grato a Jesus. O dia que a gente não puder fazer alguma coisa, a gente fala assim, mas eu vou ficar em casa e vou orar, vou interceder, e a obra de Deus não vai parar em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, eu preguei a tua palavra, meu Deus, nesta noite, e eu quero te agradecer, Senhor, por esta igreja, meu Pai.
essa amada igreja que se encontra aqui reunida, alguns que estão em casa, meu Deus, meu Pai, estão também, meu Pai, meu Deus, agradecendo ao Senhor, meu Deus, por esses 5 dias aonde nós fomos fortificados, 5 dias aonde o Senhor falou por meio da Tua palavra, 5 dias aonde o louvor, meu Pai, subiu o trono da glória, subiu o Senhor o trono e rompeu as barreiras humanas, as barreiras físicas, e o Senhor, meu Deus, por causa do Teu poder, o Senhor renovou vidas, o Senhor transformou, o Senhor trouxe avivamento, o Senhor curou, e se o Senhor ainda não curou, meu Pai, eu sei que o Senhor pode curar nessa noite. Por isso, Deus, em nome de Jesus, renova agora esse irmão, meu Pai, renova, Jesus, essa irmã, essa criança, esse jovem, xerimício de cássia nébia, calamanturi minácio de cássia chorimican, chorabadagassuri miandagai. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus desta igreja, o Senhor é o Deus desta família, o Senhor é o Deus deste obreiro, o Senhor é o Deus, meu Pai, meu Deus, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, meu Pai, e ninguém pode parar a Tua igreja, ninguém pode parar o Teu povo, meu Deus, não é por causa do que nós somos, mas é porque o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor está sentado, meu Pai, meu Deus, no trono de glória, e eu sei que nessa noite, o Senhor ordenou, meu Pai, bênçãos para a Tua igreja. Por isso, Jesus, começa a tocar vidas aqui nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus, agora, meu Pai, renova, Jesus, a vida desse irmão, Jesus, essa irmã que há tempo não fala mais em línguas estranhas, meu Deus, que a Tua glória, o Teu poder, a Tua unção, meu Deus, o óleo, meu Pai, que flui do Teu Espírito Santo, vem renovar ele aqui nessa noite, o fogo, Senhor, do Teu Espírito que continua a batizar crentes, meu Pai, nós estamos aqui, e nós estamos sedentos da Tua glória, ó Deus, ensina-nos a ser grato, ensina-nos a Te servir, é o que nós Te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos encerrando hoje uma semana de gratidão a Deus, 5 dias, agradecendo. E esse agradecimento não pode parar por aqui, são todos os dias, mas essa semana foi uma semana especial, né, de agradecimento por tudo que tem nos feito o Senhor, por tudo que Ele nos fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele vai fazer, né? Então nós temos essa dependência diária do nosso Deus. Eu agradeço a cada um dos irmãos que durante essa semana incansavelmente esteve aqui conosco, todos os dias clamando, chorando, agradecendo, louvando o Senhor. Nós só temos a agradecer a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um. Pode ter certeza que vai ter resultados para a vida de cada um dos irmãos, vai ter resultado para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, domingo nós temos oração 8 horas, e 8h45 escola bíblica dominical, e às 18h30 oração, e à noite mais um grandioso culto em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, que Deus abençoe cada um dos irmãos, possa estar conosco nesses dias, sendo gratos ao Senhor. Bom é se todo mundo viesse ao agradecimento quando vem no domingo, né? No domingo nós não temos lugar, não cabe. Se todo mundo viesse agradecer a Deus, a situação ainda era melhor ainda, no nome de Jesus. Amém? Não podemos só receber e só exigir de Deus e não fazer nada, nem agradecer. Mas nós louvamos a Deus. Amém? Irmãos, no dia 8 de dezembro nós teremos uma Assembleia Geral extraordinária com respeito ao nosso estatuto, né, que ficou pronto,
e nós vamos estar fazendo a alteração do estatuto. O nosso estatuto ele estava bem assim, fraco diante do que a lei cada dia vai modificando, vai criando leis, e a gente não pode ficar para trás, né? Senão é ruim. Então vai ser, nós pedimos, irmãos, dia 8 de dezembro, né, às 19 horas, em nome de Jesus, nós vamos ter essa renovação do estatuto e também eleição, né, de membros da diretoria também da igreja. Que Deus possa abençoar os irmãos em nome de Jesus, e contamos com a presença de todos. Amém? Deixa eu ver se tem mais um aviso. Tem ensaio. Domingo, 10 horas da manhã, tem ensaio com os jovens. Amém? E semana que vem, irmão, nós vamos ter os cultos nos lares. Já está até marcado 3 cultos, né? Nós vamos estar, os irmãos nos ajudando, em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus, meus queridos. Contribuintes da noite, Rita Paulina Oliveira Batista. Deus abençoe em nome de Jesus. E nós vamos orar. Continuar orando pelo evangelista Lázaro, pelo presbítero Zezinho, Elias Silva, irmã Deusdália, né, tem muitos irmãos, Marlete, também o Leandro, enfim, a todos. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, por esta noite, por essa oportunidade. Estamos encerrando hoje, meu Deus, essa semana de gratidão por tudo que o Senhor nos fez, por tudo que o Senhor operou, realizou na nossa vida. Pai, eu não tenho palavras para agradecer, meu Pai, porque foi uma semana de clamor, de gratidão, de agradecimento pelas maravilhas feitas pelo Senhor. Abençoa a vida de cada um dos nossos queridos irmãos, crianças, adolescentes, jovens, senhores, todos, que todos tenham uma noite abençoada e um final de semana guardado pelas tuas mãos, em nome de Jesus. Certo. Nós lhe dará a bênção, os jovens e adolescentes que vão estar indo em Biraci, dia 11, o cantor Elias Silva vai estar louvando o nome do Senhor lá. É um trabalho com todas as igrejas da cidade, né? E a igreja está sendo convidada, e os jovens que quiserem ir, adolescentes, procurar a Rita. Amém? Deus abençoe. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos nós hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.